Oi, gente, mais um episódio do nosso canal aqui, né, e do podcast também. A gente chama Pode Ficar Imune. No YouTube vai estar no canal que tem o meu nome, doutora Ana Carolina, alergista, mas se procurar também estamos no Pode Ficar Imune em várias plataformas de podcast, então procure, vai ouvindo, manda mensagem, perguntando dúvidas que vocês tenham, ou então comentando, dando sugestões de temas, que também vai ser muito útil. Eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal antes de começar. Se inscrevam no canal, vão curtir, ative o sininho, compartilhe com quem vocês acham que vai se beneficiar ouvindo tudo isso, né? E se inscreva no canal primeiramente. Hoje eu chamei uma pessoa assim que é importante para mim, né? Porque aqui em Taubaté, onde eu trabalho, acho que não foi a primeira, mas foi a grande alergista que começou esse trabalho a divulgar essa especialidade de uma forma correta, que todo mundo podia ver que era uma pessoa íntegra, séria, que estuda muito. E ela já me ajudou em várias outras atividades, agora com a Liga de Alergia, tudo. E assim, eu tenho um carinho enorme, a pessoa querida, a doutora Fátima Botelho, né, aceitou aí de pronta falar comigo aqui. E o tema vai ser sobre dermatite atópica grave, né, que eu acho que é o que a gente mais tem dúvidas. Nosso objetivo aqui, a gente vai falar sobre a dermatite, a gente vai falar sobre diagnóstico, tratamento, tudo isso, mas a gente também quer enfatizar que pode ser com qualquer alergista que você passe, até às vezes na sua área não tem alergista, tem o dermatologista ou pediatra, e se você é esse colega que está assistindo também, aproveite, tire suas dúvidas e assim, entenda que é uma doença que tá aí em todas as faixas etárias, então a gente tem que entender, tem que saber como começar o tratamento para depois encaminhar para o especialista. Fatinha, obrigada por aceitar o meu convite. Eu que agradeço. Se apresenta um pouquinho aí. Bom, como a Carol já falou, meu nome é Fátima Pontes Botelho, eu sou alergista, imunologista, já estou aqui em Taubaté desde 94, então já tenho um pouquinho de tempo e é uma satisfação muito grande, agradeço demais o convite. Carol também é uma pessoa que eu admiro. É muito gratificante a gente ver pessoas que vêm depois da gente, né, exercendo a nossa especialidade que a gente ama tanto, com tanto brilhantismo, com tanta sabedoria, com tanto profissionalismo, com tanto carinho pelos pacientes, né, e se eu plantei um pouquinho disso, eu já fico muito feliz, tá? E agradeço demais a oportunidade, o convite, quero te parabenizar também pela iniciativa do canal, tenho acompanhado e só tenho a te parabenizar, Carol, e desejar que você continue nessa trajetória de sucesso, que eu fico muito feliz. Gostoso. E é o primeiro convite, mas vão ter mais. Tá, e a gente tá aqui para aceitar. Então, assim, eu queria também agradecer, né, os nossos patrocinadores do dia. A Pop-Up, que é uma agência de mídias digitais, que faz todo esse trabalho aqui, tanto da gravação, a parte de mídia social, do site, do marketing da minha clínica, que é a Imunivale. Eu também queria agradecer a Zoya, que é uma marca de roupas que está me ajudando aqui também com os looks do podcast. E a Ela Dora, que é uma marca aqui de Taubaté também, de uma loja de uma querida, que é a Marta. Queria agradecer bastante as dicas aí. E
e que seja um começo também aí de apoio no nosso objetivo, né? Fatinha, fala um pouquinho da dermatite atópica. Vamos lá. Então, a dermatite atópica, gente, é uma doença de pele, né? Que se inicia geralmente até os 5 anos de idade, as primeiras manifestações, geralmente 80% das crianças vão manifestar até os 5 anos de idade, e ela é caracterizada por lesões que vão ter distribuição de acordo também com a idade, né? E elas são lesões que caracteristicamente coçam bastante, são lesões avermelhadas, às vezes descamativas, né? Elas começam geralmente quando a criança é muito pequena, principalmente em região de face, tronco, né? Até 1 aninho de idade, e à medida que eles vão entrando na fase pré-escolar, elas vão caminhando para as dobrinhas, né? Dobrinhas cubitais, aquela atrás do joelhinho, e à medida que eles vão ficando adolescentes e adultos, vai passando para as faces extensoras, mas geralmente são lesões que coçam bastante, são bastante vermelhas, às vezes elas podem infectar, dependendo da gravidade, né, e podem ter esse caráter que a gente chama de exudativo, com descamação, sai aguinha, e sobretudo são lesões que coçam bastante, né. Geralmente ela vem acompanhada de um histórico muito forte de alergia, né? Geralmente os pais, ou o pai ou a mãe, ou ambos têm um histórico familiar de alergia, seja os irmãos rinite, também, irmãos, ou rinite alérgica, ou asma, ou mesmo dermatite atópica, né? Então a gente encontra esse componente hereditário, né? E ela vai evoluindo, às vezes, na maioria dos pacientes, quando começa muito pequenininho, pode evoluir para rinite alérgica, para asma, né? Tem uma associação grande, muitas das vezes, na infância com alergia alimentar. Depois isso vai modificando, vai virando mais alergia a ácaros, a poeira, a mofo, né? Então, ela vai assumindo características diferentes, não só clínicas, mas em termos de sensibilidade com o passar do tempo, né? É bastante coisa mesmo. É muita coisa. E assim, ela dá aula, teve uma aula aí que eu assisti esses dias que eu falei, nossa, que aula. Eu falei, nossa mesmo, muito admirei. Eu acho que é legal a gente diferenciar. Toda vez que chega um paciente pra mim, eu falo assim, dermatite urticária, até os alunos também, né? Eu falo, o que é dermatite e o que é urticária? Então, urticária é aquele vergão, sabe igual a gente leva picada de inseto? Fica o vergão e coça. Só que quando você toma antialérgico, desaparece rapidinho, tá? Agora, a dermatite atópica, geralmente é aquela alergia que fica grossa a pele. Que a pessoa sente que tá grosseira, né? O bebezinho, tá com uma pele áspera e coça. Acho que o coçar é muito importante. É o principal. Acho que a principal característica da dermatite atópica é a coceira. E mesmo que tome antialérgico, não melhora rápido. Você tem que hidratar, vai ter que passar pomada. Então, às vezes eu falo isso, o paciente, é dermatite que eu tenho. Ou então outro, é urticária, né? Às vezes tem as duas coisas, porque alérgico pode ter tudo. Tá? E eu acho que a diferença é isso. E outra diferença que a gente tem que lembrar é da dermatite atópica e da dermatite de contato. Dermatite de contato, ela é a grosseira também, às vezes atrás da orelha, né? Do brinco. Geralmente eu mais já tô aqui com uma alergia, né? já tá coçando aqui minha orelhinha aqui com esse brinco. Né? Ou então é mais localizada. Na axila, né? Quando é do desodorante, do perfume. E pode até surgir em crianças, obviamente a gente sabe que tem dermatite de contato em criança, mas geralmente a dermatite de contato, ela não necessariamente tem associação com rinite, com asma, com hereditariedade, né? Já fica essa dica aí também. E geralmente é uma alergia que vai surgindo numa idade mais de adolescente, de adulto principalmente, né? E ela tem sempre uma característica de ser um pouco mais localizada. A dermatite atópica, ela já tem um caráter mais flexural, né? Das articulações, das juntinhas que a gente chama, né? Regiões quentes, que a gente fala. Então, suor. Às vezes, obviamente, nem todos os pacientes são fáceis assim, né? Às vezes a gente tem muita dúvida, né, Carol? Mas na maioria das vezes dá pra gente ter uma diferenciação razoável. A gente tem tanta dúvida que eu gosto de ser meio sincera, assim, quando eu tô aqui gravando. Que esses dias a gente foi no jantar, a gente tava no carro, né? Nós duas, não sei o que. Daí eu mostrando uma foto. O que você acha que é isso? Tal. Daí ela olhou e falou assim,
será que não é sarna? Daí eu falei, nossa. Daí a gente vai pensando assim. Não, e confunde a gente então, mesmo. às vezes a gente tem grupos, né? A gente tem um grupo muito lindo. Graças é que não dá a Deus, pra trazer todo mundo aqui. Eu vou trazer um de Mas cada a gente vez, se ajuda muito, de né? alergista aqui do Vale do Paraíba. E a gente se ajuda muito. E assim, a gente manda foto, fala, gente, ó, tô com um caso assim, o que vocês acham, né? Porque quando é difícil pra um, é difícil pra todo mundo, É gente. difícil. É. E às vezes o paciente, ai, nossa, mas o que a doutora Fátima e a doutora Carol estão falando aqui? Eu passei com uma, daí eu já passei pro... É assim mesmo, a gente já sabe que é assim. A gente é paciente também, né? E às vezes a gente não se identificou, ou às vezes mudou o convênio, ou às vezes, sei lá, alguém falou pra ir lá pra segunda opinião. Não, e às vezes vai a gente, você pelo fatinho, ele já passou em você, aí a gente fala uma pra outra. Enfim, o importante é a gente ajudar o paciente, né? Assim. E daí, o que assim, eu acho que é importante? A gente sempre determinar para o paciente qual é a rotina, o que a gente tem que fazer. Então, a gente vai começar o tratamento, né? Na primeira consulta, geralmente a gente já vai falar algumas coisas, a gente vai falar aqui. E daí vai investigar. Esse paciente geralmente vem bem arrastado. Às vezes ele passou muito com o dermatologista. Você deve ter isso também, que chega paciente para mim e fala assim, nossa... eu não sabia que tinha alergista. Eu só ia no dermatologista, né? Ou então, o pediatra foi levando, porque falou que até 2 anos não podia colher exame, então eu não vim no alergista. Ou então espera melhorar, né? Às vezes acha que vai melhorar, e realmente alguns melhoram, mas a maioria a gente sabe que não, né, Carol? E assim, são fases de ida e vinda, né? Assim, tipo, tem épocas de melhora, épocas de piora. Às vezes na infância foi a causa, foi alimento, né? Depois muda. Depois muda. Então a gente tem que ter sempre um alergista para chamar de seu. E eu acho que é importante a gente entender isso. Daí, tem os fatores, né? Os fatores causadores, assim. Então, acho que dermatite, a gente fez até uma listinha aqui pra gente falar a mesma língua. Mas, assim, poeira, ácaro, né? Pelo de cão, de cachorro, de gato, né? Essas coisas, mofo. Aquilo que a gente estava falando. Logo no início, quando as crianças começam, por exemplo, uma dermatite atópica em bebê, a primeira coisa que a gente vai pensar é em alergia alimentar, né? Porque não deu tempo, às vezes, muito dele se sensibilizar a ácaro, a poeira, nada disso. Isso então, mesmo. Muitas das vezes, a maioria das vezes, são crianças que já receberam complementação, não foram amamentadas, né? Receberam uma complementação precoce. Isso. E aí já entra com a história genética do pai, da mãe e tal, e essa criança que é predisposta geneticamente, junta tudo isso e ela começa a desenvolver. Então, quando você pega um bebezinho com dermatite atópica, a gente já tem uma tendência a pensar em alergia alimentar e vai investigar. E geralmente, né? o leite de vaca é o principal. Daí tem muita gente que é leiga, às vezes tá ouvindo e fala, mas o leite de vaca, meu filho não toma leite de vaca. Daí eu falo, leite ninho. Mas fórmula infantil, leite, é tudo leite de vaca, Nestrogeno, Aptamil, tudo é leite de vaca, gente, infelizmente. Desculpa, quando alguém não sabe eu falo, desculpa, mas E daí as pessoas falam, nossa, mas uma mamadeirinha só, né? Porque às vezes tá no leite materno ainda e tal. Leite materno, supostamente, não tem leite de vaca. Tem alguns pacientes que podem ter, passar pelo leite materno, uma parte de uma proteína do leite. Mas é o raro, né? É muito raro. É mais raro. Então, tem muita historinha assim. A criança tá mamando no peito, de repente a mãe foi lá dar uma madeira, porque a mãe teve que voltar a trabalhar, alguma coisa assim. E daí... outro dia uma mãe falou que foi na igreja, daí por isso ela deu uma mamadeira. Eu falei, ai meu Deus soubesse disso, né? Mas assim, fazer o quê? Daí a criança pode desenvolver alergia. Sim. A dermatite, às vezes, não dá na hora, né? Tipo, mamou a mamadeira, já vai ter a reação. É diferente daquelas reações que são imediatas, que a gente fala, né? Comeu ou tomou, ou comeu aquele alimento e vai dar na hora. Geralmente não é assim. Isso. Né? Vai requerer um pouquinho mais de tempo. Então, conforme tá tomando, começa a pele a ficar grossa, daí você fala, acho que isso aqui tem a ver com leite de vaca, né? Outro alimento, uma criança um pouquinho maior, assim, depois de 1 ano, quando chega no meu consultório, eu vejo com dermatite, eu já falei, será que não é ovo? Né? Porque o ovo é o alimento frequente. Mais comum até. É muito frequente. Pra essa faixa etária do que o leite de vaca. E tem que pensar em outras coisas. Amendoim, né? Amendoim hoje castanha. Hoje a gente sabe que isso não era uma realidade no nosso país até pouco tempo atrás. Mas a gente tem visto com cada vez mais de forma frequente, né, Carol? Então. Amendoim. Impressionante, como sensibilização. Né? E daí...
depois que... E assim, eu sou de uma escola, né, doutor Ciro, que falava muito dos corantes e tal. Então, acaba que a gente fala muito de corante, mas a sociedade de alergia mesmo fala que não existe. É como se fosse um pseudo-alérgeno, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu também tomo esse cuidado. Eu não valorizo muito a história do corante, tá? Eu canso de atender pacientes que vêm com diagnósticos de alergia de corante, desencadeando rinite, desencadeando asma, desencadeando dermatite. Eu particularmente, tenho um cuidado muito grande, porque os trabalhos mostram que isso não é tão verdadeiro assim. E não é mediado por IgE. Né? Não é mediado por IgE. Então, o diagnóstico é muito difícil da gente fazer, né? E, assim, imputar tudo a isso, só acho um pouco... Tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, né? Eu acho que tudo quando a gente vai falar de restrição alimentar, a gente tem que ter muito cuidado, sobretudo hoje em dia, que tudo virou culpa de alimento, né? Então, nem tão pouco, nem tanto, né? A gente sabe, obviamente... papel que essas coisas industrializadas fazem mal, tudo isso processado e tal, mas eu acho também que existe um excesso de diagnóstico, né? Então a gente tem que ser bem cauteloso. Eu acho que quando a gente fala, tem que tirar corante, por exemplo, é até uma forma da gente melhorar a nossa alimentação. Sem dúvida, porque daí depois, às vezes, volta com aquele alimento e fala, nossa... Não tem muito a ver, mas pelo menos começou a comer mais coisa natural, né? Alimentos naturais, frutas, legumes. Tudo que for pra melhorar a alimentação, né? Eu acho, assim, acho que bem positivo. O que só eu insisto bastante é colocar a culpa só nisso. Então, por exemplo, criança com dermatite atópica grave, que chega com insistência de que é só a alimentação ou que é só o corante, aí isso, né, que obviamente eu sei que não é o que a gente faz, mas você acaba pegando muita coisa assim. Então, a criança tá deixando de tratar, porque tá fixada no negócio da alimentação, mas a criança fica lá fazendo um monte de dieta e ela continua ruinzinha, coitada. Então, tem que ser muito rápido isso de você pensou no alimento, tira uns dias, depois volta, né? E ver se quando come efetivamente tem uma piora, né? É isso que tem que prestar atenção. Mas a gente já chega nessa parte de exame, senão eu vou me focar aqui. Outro fator importante, calor, suor. Sim. No inverno também, porque roupa de lã, tudo, né? Pele ressecada. Mas, nossa, é importante, né? O calor. Eu tenho paciente que é o calor, que é o suor que faz eles já piorar. têm a pele mais ressecada, né? Depois a gente vai falar disso. Mas, assim, já é uma pele que normalmente, como é uma pele que coça muito, é muito escoriada, né? Muito arranhada. Então, o suor ou qualquer coisa ali, as crianças acabam piorando muito, né? E no inverno, que acaba tomando mais banho quente, eles têm preguiça de passar o hidratante no frio. Então, a pele acaba usando tecido mais sintético também. Então, isso são fatores de irritação ali que às vezes pioram, né? Eu já peguei bastante gente falando assim, porque tem alergia à lã, tem alergia... É o sintético, né, que irrita. Não, mas eu já vi teste de lã antigo. Hoje a gente nem valoriza mais, né? Daí é isso que eu queria falar, porque é uma coisa que a gente nem faz, né? Não é uma coisa atualizada isso, né? A alergia foi, obviamente, como tudo na vida, né, gente? Foi evoluindo. Então, antigamente se fazia teste para tabaco, que a gente não faz. Isso tudo entra como fator irritante. Isso mesmo. Não é um alérgeno, é irritante. Então, por exemplo, o paciente com dermatite atópica, como a gente falou, tem a pele bem sensível, deve usar mais roupa de algodão, né? Porque acaba que o contato com esses tecidos sintéticos, lã, renda, lycra, essas coisas pioram muito, eles coçam bastante, né? Isso. Um jeito que eu falo para os pais, para ficar mais fácil, assim, de entender, é como se fosse uma parede que não passou cal, não passou gesso. Aquela parede, né, que tá toda cheia no chapisco. Então, quando a gente vai passar o creme hidratante, a gente vai passar tipo gesso, vai deixar a pele ali com uma barreira cutânea, né, que a gente fala isso na teoria, é barreira cutânea, protegido. Então, quando você toma banho várias vezes ao dia, isso pode tirar essa barreira, então você vai ter que repor de novo, então você vai gastar mais dinheiro usando mais creme. Então, assim, eu acho que assim os pais falam, opa, então eu entendi por que tem que passar creme. E às vezes até os pacientes, né, acho que depois de uns 7 aninhos pra frente, eles começam já a entender quando a gente explica desse jeito. Eu acho que desse jeito facilita a vida. Eu acho que assim, a primeira consulta do paciente com dermatite atópica é uma consulta que, assim, você tem que dispensar um tempo importante.
Primeiro porque, assim, geralmente são crianças ou adultos ou adolescentes que já passaram em 1000 médicos, né? Porque é uma doença crônica, né? E quando ela é grave, ela vai se cronificando com o tempo, vai ficando cada vez mais grave. Então, a gente precisa, como toda doença crônica, a gente precisa que o paciente entenda o que ele tem. Entenda, porque isso é fundamental na sequência do tratamento. Então, a primeira coisa é você dizer para ele, a sua doença não tem cura, porque essas pessoas já passaram em 1000 médicos que falaram, faz isso que você vai ficar curado, e não é verdade, né? Você tem como controlar, e hoje, graças a Deus, a gente tem muita possibilidade de coisa boa para fazer. Revolucionário. Que até 4, 5 anos atrás a gente não tinha, né? Mas então, primeiro, eu acho importante a gente explicar para o paciente a doença dele, explicar o que causa, explicar o que piora, explicar o tratamento. Então, a partir do momento que ele compreende isso, ele vai entender até nos períodos de piora e vai facilitar. Ele não vai entrar em pânico, ele não vai ficar desesperado e procurar. Quer dizer, se quiser procurar um outro colega, ele vai, óbvio, né? Não é isso. Mas ele vai compreender o que ele tem. E isso eu acho que facilita. Isso eu acho que tem que ser o princípio para toda doença crônica. Também. E dermatite atópica, que a gente sabe é uma doença multifatorial, tem o componente da alergia? Tem. Mas tem o componente do suor, tem o componente que a partir de uma determinada idade vai tomando uma proporção grande, que é o componente psicossomático. Nossa, né? muito. Época de estresse, época de ansiedade. Prova, brigou com o namorado. Horrores, né? A gente sabe disso. Tem o fator genético, tem o fator da pele, que é uma pele que não tem a barreira cutânea como deveria ter. É uma pele ressecada porque ela tem uma alteração genética num gene que é responsável por manter a nossa pele juntinha. Então, uma pele que, além de perder muita água, por isso que ela é ressecada, ela também é uma pele que entra mais alérgenos, entra mais coisa por ali, e isso só piora a doença. Então, quando você explica isso, explica a importância, a hidratação é o começo do tratamento. Seja na dermatite leve, moderada, grave, a primeira coisa é a hidratação cutânea. O resto vai vir depois. Sem hidratação, não tem o resto. Então, por isso que é importante, né, que o paciente entenda que ele tem que hidratar. E aquilo que você falou, super importante. Por exemplo, na hora do banho. Por que tem que ser depois do banho? Isso é legal a gente explicar também, né? Porque assim, como eu expliquei, o paciente ele já tem essa perda de água grande, normalmente. Quando a gente toma banho, a gente tira a camada de sebo da nossa pele normalmente, né? E aí essa pele vai ficar mais ressecada ainda. Então, na hora que você acaba o banho, a gente orienta que vocês façam a hidratação, porque primeiro, vocês evitam aquela perda de água maior e também sela a pele, é o que você falou, né? É o cal que tem que passar lá, é o gesso, né? Então é importante, doutora, eu tomei banho agora, posso passar o hidratante 10 da noite? Não vai adiantar. Quer dizer, não é que não vai adiantar, pode passar mas depois também. Pode passar quantas milhões de vezes quiser, mas depois do banho é fundamental. É muito importante, né? Esse tempinho aí. E aí tem que explicar por quê, porque senão eles não vão fazer. Vai fazer na primeira semana e depois não vai mais fazer, E assim, pra quem tá ouvindo também, a gente já sabe que tem vários tipos de cremes. Sim. Muitas marcas que a gente até se perde. Eu não sei todas. Às vezes tem paciente chega pra mim e fala, tá usando esse. Nossa, interessante esse aqui. Porque a gente é alergista, a gente não é dermatologista, a gente não recebe visita tanto de cremes, representante de creme. Mas, assim, eu gosto de dar até uma lista, assim, que é até uma lista do consenso lá que teve. Tem a nossa listinha eu do gosto consenso, daquela né? lista, porque daí eu falo, ó... Tem 1 milhão de opções, você usa esse. Dá um tempo, depois muda. E também usar os sabonetes, né? Os sindetes, que são feitos em laboratório, tipo fábrica, pensando nisso. Pra ser um pH... né? mais pro ácido, sim, que porque é onde a gente vai ter crescimento de bactéria boa para competir com a bactéria ruim e ter um equilíbrio. Olha, até na pele a gente tem que pensar nisso. Então, eu acho que é muito importante o paciente pensar nisso. Daí, às vezes, quando ele tá melhor, eu já vi um estudo
desse também. Falando assim, quando o paciente estiver melhor, ele vai para um creme, tipo, mais barato, né? Mais barato, mais simples. Daí, quando ele estiver numa crise, tem aquele creme que é mais específico para processo inflamatório, tudo isso. É interessante isso. E assim, daí também saber como tratar, né? Tudo. Eu costumo dizer assim, ó, o melhor, essa frase não é minha, tá? Mas o melhor creme, doutora, qual que é o melhor creme? O melhor creme é aquele que você pode comprar. E, obviamente, que tem que ser um creme sem perfume, sem cosmético, né? Isso. De preferência voltado mais com um perfil mais dermatológico, digamos assim, né? E não adianta você passar um creme caro se o paciente não vai ter condição de comprar. E outra coisa, ou ele vai passar um pouquinho. Não, gente, tem que se banhar de hidratante. Fala da sua experiência, que a doutora Fátima e o doutor Guida foram para os Estados Unidos, né? No hospital fazer a gente foi, um treinamento. Nós fizemos um treinamento em Denver, no instituto lá, que é um dos maiores centros do mundo de dermatite atópica, coordenado pelo professor Donald Leung, que é uma sumidade, né, em dermatite atópica. E lá eles tinham um programa, pegavam os pacientes graves, né, e eles internavam o paciente e a família, o pai e a mãe. E, gente, era uma imersão de ensino para a família. Que legal. Isso é super importante. E era um lugar que tinha uma coisa de um acolhimento assim muito bacana, que parecia uma casa. Você não parecia que você estava no hospital, no andar que eles ficavam, sabe? Olha. Então ali, isso eles ficavam uma semana e aí ensinavam tudo isso que a gente está falando aqui, eles ensinavam na prática, né? Então, toda essa questão de hidratação... A gente até trouxe umas faixas aqui. A questão de hidratação... Não estou fazendo propaganda, mas tem na internet para comprar. Tem. Acho que essa daqui é da Lergo Shop. Lá, por exemplo, lá eles ensinavam a fazer com pijaminha da criança. Né? Que dá a gente pra chama fazer. de técnica do pijama molhado. Do pijama molhado, Você quer que eu já fale disso pode agora? Falar, então falar, vamos lá. A técnica do pijama molhado, né? Ou o nome chique, que é wet wrap, pode fazer hoje com essas faixinhas que já vendem prontas, né? Ou, que é muito simples, você pode usar um pijaminha de algodão da própria criança. Então, principalmente esses pijaminhas que são tipo macacãozinho, né? Que ajuda bastante quando é uma área corporal grande. Acho que nos Estados Unidos tem até pra vender isso, né? Na farmácia, não é? Acho que na internet também. Mas pode ser um pijaminha de algodão, 100% algodão qualquer, gente. Então, assim, o negócio é descomplicar, né? Não adianta a gente complicar, é o que eu falei. Tem que ser uma coisa que tem gente que faz com faixa também. Com faixinha, né? de malha. Compressa, você compra uma faixinha de malha e depois faz uma outra por cima mais compressiva. Então, assim, como é que funciona? Isso você pode fazer tanto para usar o medicamento, que aí no caso seria o corticoide tópico, né? Ou com o hidratante, ou com os dois, tá? Então, se você tá numa fase muito aguda, você vai precisar, por exemplo, nas áreas que estão mais agudas, por exemplo, nas dobras, né? A gente passa o corticoide né? Geralmente, né? Tópico. E nas outras áreas que estão boas, digamos assim, sem lesão, mas que estão ressecadas e tal, você vai lambuzar de hidratante. Isso. E aí, a primeira parte que você vai colocar por cima, que pode ser a malinha ou o pijaminha da criança, você vai umedecer. Isso aqui você pode cortar, né? Do tamanho que você quiser. Então, por exemplo, vai botar no bracinho, aqui, né? Ó. Ou na perninha, tanto aqui, faz. Ó, a ideia é essa aqui. Isso. Entendeu? Aí, essa primeira parte, então você passou lá o creme, né? E aqui, vamos supor, na dobrinha você passou o remédio, corticoide tópico. Aí, a primeira parte, você vai umedecer em água morna e torce bastante, tá? Ela tem que ficar úmida, mas não é para ficar encharcada. Então, você vai torcer e vai colocar essa primeira camada. E depois, por cima, você vai colocar o pijaminha seco, né? Para poder aquilo... Que daí aqui eles dão a opção de fazer de um tecido um pouquinho elástica, diferente. Porque aí ela vai fazer tipo uma compressãozinha. Isso. Não tendo isso, é só colocar um pijaminha seco por cima. É um molhado, e um seco, tá? Pronto. Isso tem que ficar por algumas horas,
né? Geralmente a gente manda fazer isso na hora de dormir, que aí fica umas 8 horas ali. Isso. E isso, assim, tem um efeito fantástico, porque primeiro, você consegue uma absorção boa da medicação e você consegue uma hidratação bem potente ali. Isso alivia demais a coceira. Então, por exemplo, no período do calor é fácil fazer isso. Ainda mais que você falou da questão do suor, né? Isso dá um conforto para a pele da criança fantástico, né? E você pode, se tá muito extenso, faz no corpinho todo, e se for só no bracinho ou só na perninha, você faz só com a calcinha do pijama ou só... Isso. Isso então, ajuda muito, gente. É a técnica do pijama molhado, assim, que é só pra gente mostrar mesmo, né? A gente orienta para paciente que tem dermatite mais séria, isso, né? Eu acho que qualquer pessoa que tá ouvindo aí, às vezes mora lá no Nordeste, no isso norte é muito fácil do país, de fazer, gente. Não precisa passar no alergista, no dermatologista para fazer isso, né? A ideia é a hidratação. Que o próprio pediatra pode também orientar, né? Eu acho que é isso. Eu acho que o fator psicológico também, né, que você falou na dermatite, na adolescência, é um fator importantíssimo. Sim. Nossa, a gente tem casos, né, de adolescentes gravíssimos. Ideias suicidas. Não é mentira, gente. Não é. Infelizmente. E assim, infelizmente... Com depressão, porque... A gente tem que tratar. Se tiver ansiedade, se tiver, por favor, pais que estejam ouvindo, não deixe para depois, né? Adolescente, a gente não pode deixar para depois. Tem que encaminhar para o CAPS, pro psicólogo, psiquiatra, às vezes tem que usar a medicação. Sim. São fases da vida, isso vai passar, mas a gente tem que entrar antes que aconteça o pior. Porque a gente sabe que é um motivo de bullying, um motivo, né, a dermatite atópica grave é um motivo de sofrimento do adolescente, então a gente tem que ver isso. Imagina um adolescente que não pode jogar uma bola, quer namorar uma menina que não pode pôr um vestidinho, uma sainha. Nossa, eu tenho uma menina que ela joga futebol, ela ama jogar futebol. E daí a mãe não deixava ela fazer o futebol porque ela tinha dermatite. Daí piorava ainda mais. Tudo pior. Né? Assim, não é que a mãe é ruim, não é isso, mas a mãe fica preocupada. Claro. Daí a gente foi tratando tudo e estamos no caminho, estamos no processo. Né? E eu acho assim que a gente tem que lembrar da distribuição e lembrar que na mulher, no adulto, tem na mama, né? Às vezes eu tenho uma paciente que ela teve suspeita de que ela estava com câncer de mama, teve que fazer biópsia da mama, mas depois foi ver que era alergia, graças a Deus, né? E melhorou, já tá bem, aí ótima. Mão também tem bastante, né? Em adulto e adolescente, mão, pé, daí face. a dermatologista ou alergista vai achar que pode ser dermatite de contato, né? Ou desidrose também. E na verdade, muitas das vezes até coexiste, né, Carol? Porque são pessoas que vão passando tanta coisa na pele, tanta coisa, que não impede que você também tenha uma dermatite de contato associada, né? Porque, que é super comum. A gente usa neomicina pra caramba. E é um antibiótico que todo mundo tem acesso, até porque não precisa de receita. Não precisa de receita, né? Então, tem muita sensibilização de contato também. Desenvolve alergia. Daí começa a passar a pomada, não funciona. Por quê? Porque às vezes você fez até uma alergia. A pomada também. Então, acho que são fatores importantes. Então, quando o médico pedir, solicitar um teste de contato, acho que é mais para fazer um diagnóstico diferencial. E eu pego, assim, a gente tava conversando antes de começar, que idoso, a gente tá vendo idoso aparecendo com dermatite atópica. Que era uma coisa que até pouco tempo atrás a gente nem sabia. Que era coisa de criança. E a dermatite atópica no idoso acontece, mas tem que ter aquela história. O senhor não lembra quando era criança, já não tinha dermatite? Nossa, eu já peguei assim, segunda consulta vem o senhorzinho. Doutora, lembrei que quando eu era criança eu tinha mesmo alergia, minha mãe não sei o que, passava pomada. Porque assim, daí a gente fala, nossa, na idade adulta, idoso vai começar a ter, mas às vezes é um motivo, né? E no idoso vai assumindo também características diferentes e que a gente tem que estar muito atento para fazer o diagnóstico. É um diagnóstico difícil. Confesso que não é muito fácil de fazer o diagnóstico de dermatite atópica no idoso. E a gente tem medo de câncer. Sim, né? Sempre na pele, coceira. A gente estava falando antes aqui. Paciente com prurido, idoso com prurido, com histórico de coceira de longo prazo, infelizmente a gente tem que acabar pensando em doenças mais graves, né? E geralmente são pessoas que tomam muitos medicamentos, então pode ser farmacodermia, que a gente chama que é pode ser reação do remédio. Pode ser só pele seca, porque o idoso tem uma pele extremamente ressecada. Com certeza. Né? Tem
tanta coisa que pode ser, mas o importante é estar sempre procurando a orientação do seu médico, né, para que faça um diagnóstico correto, e se o colega, o geriatra ou o clínico que trata ficar na dúvida, encaminhar para o alergista, encaminhar para o dermato, né, que é uma parceria também fundamental, né? Muito. Que seria da gente sem o dermato, né? Graças a Deus a gente Não também dá. tem os nossos parceiros, né? Que nos ajudam. Eu acho que outra doença também é a psoríase. Confunde? Né? Confunde, que tem aquela descamação às vezes no couro cabeludo. Sem tem muita dúvida. relação também Com o emocional, né? Com o emocional. Sim. Né? Então, a psoríase é uma doença que a gente tem que se preocupar. Sim. Quando vem um paciente, a gente também tem que ficar de olho. Mas, geralmente, paciente com psoríase não tem muita história de alergia a outros coisas, produtos, né? outros, né? Rinite, asma. Sim. Então, a gente já... Vai psoríase eu vejo mais em adulto, né? É difícil a gente ver em criança. Muito difícil. Você sabe né? que uma vez eu tive um caso super interessante. Eu, no menininho, acho que ele devia ter uns 5, 6 anos de idade, que tinha uma descamação na pálpebra. E eu falei, é uma dermatite de contato, mas ele não tinha muita coisa, sabe? De pele. Eu falei, é uma dermatite de contato, não tinha nada de rinite. Fiz os exames, não tinha nada. Aí fiz teste de contato, não tinha nada. E aquilo não melhorava. Vai dar uns 5 minutos. Eu falei assim, vou pedir avaliação do dermato. Tá vendo? Na pálpebra, fez biópsia, era psoríase. Olha... É então, raro, mas biópsia assim, ajuda pode ajudar, muito, né? Ajuda então, muito. acho que a gente pode pensar nesses nisso. casos difíceis, eu acho que é fundamental. Também acho. Eu acho que a gente falou disso tudo. Pensar em imunodeficiência, né? Assim, a gente teve quando um paciente em comum aí, que ele era pequenininho, daí tinha IgG baixa quando ele passou comigo. Porque ele passou com ela num consultório particular, daí ela viu que a família não tinha condição. E encaminhou pra onde eu atendo na prefeitura. E daí eu acompanho ele. Daí toda vez a gente fala, ele tá lá comigo ainda, tal. Ele tem uma dermatite importante, mas a gente descartou depois imunodeficiência, mas poderia ser. É um sinal de alerta. Exatamente. Então, assim, ficar atento, né? Crianças bebezinhos que têm dermatite muito grave, pode acontecer? Pode, mas assim, a gente tem que descartar a imunodeficiência, a gente tem que descartar. Descartar é o quê? Pedir uns exames básicos, hemogramas, imunoglobulinas, CREC, que dá pra gente fazer hoje em dia. Filtrar muita coisa, né? Então, tem como a gente ajudar. Eu acho que a gente vai falar disso. Daí, agora, diagnóstico, né? Eu acho que o diagnóstico da dermatite atópica tem os testes, mas talvez a gente nem consiga, né? Ainda mais dermatite atópica grave, às vezes a gente não consegue fazer teste, né? Porque não consegue ficar sem antialérgico, a pele tá muito machucada. Daí a gente vai para os exames de sangue, né? Eu falo que eu sou pidona de exame de sangue, a doutora Fátima não. É por causa da experiência, é por causa da formação, tal. Mas uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, que eu acho que é unânime nos alergistas hoje em dia. Não é porque deu positivo o exame de sangue que é alergia àquele alérgeno. Isso é super importante a gente explicar. Então, por exemplo, deu positivo para leite de vaca, soja, ovo, trigo, cacau, amendoim, tudo. Você vai tirar tudo da criança? Não, gente, a gente não vai tirar. A gente vai pensar na logística, assim, clínica com, né, os sintomas que ele tem com aqueles alimentos. No máximo, a gente pode pensar assim, tirar os principais, os que deram um valor mais alto, né, os que são mais comuns para aquela faixa etária. Daí a gente tira por uns dias e volta com aquele alimento, não fica meses, né, mais de um mês, evitando aquele alimento. Por quê? Porque a gente tá tendo muito problema de criança que fica sem comer os alimentos. Sem muitos alimentos, chegam a ficar desnutridos até, né? E gerando, assim, um quadro de ansiedade até muito maior, porque a criança não tá comendo nada e não melhora, né? E os pais ficam desesperados, né? E um custo, né? Sem dúvida. Custo, porque a gente tirar um alimento, a gente vai pôr outro no lugar, vai ter custo, vai ser mais caro. Então, a gente tem que pensar muito bem nisso. Então, não fiquem assim, deu positivo o exame, é positivo o sintoma. Só se tiver sintoma... Muito correlacionado com aquilo, que a gente vai se preocupar. Eu acho que é isso que a gente não pode... Uma coisa que eu acho super importante, é assim... Hoje a gente brinca, né, que a gente mais introduz alimento do que retira. Então, assim, uma coisa que a Carol falou, que é super importante em relação ao exame, o exame, gente, o raste, vamos falar assim, que é o que vocês mais conhecem, né, ou mesmo o teste cutâneo, seja para
para alimentos, mas principalmente para alimento, ele precisa ter uma correlação clínica. Porque o fato de você ter um rash positivo para leite não quer dizer que você não tolere o leite quando você toma. Ele só identifica uma sensibilidade, mas não que isso esteja se traduzindo numa alergia de fato, tá? Então você pode ter tido alguma sensibilidade lá no passado, o rash ele fica registrado ali no seu sangue, né? E você já adquiriu tolerância àquele alimento, você pode estar ingerindo e não ter absolutamente nada. Obviamente que níveis mais elevados, a gente sempre fica com um pouco mais de pé atrás, né? E aí, quando a gente tem dúvida mesmo, como a Carol falou, a gente tira 3, 4 semanas. Se tenho dúvida, por exemplo, eu não gosto de tirar 2, 3 de uma vez. Porque se você tira, aí você não sabe quem que melhorou, quem que não melhorou. Aí é conduta. Gente, isso, né? isso não tem uma tá certa, eu não tô certa, ela tá errada e vice-versa, né? É o jeito de conduzir, né? O importante é chegar o negócio no final. Né? Então, por exemplo, leite, que é o mais comum, né, Carol? Às vezes, e tem o inverso também, a criança que tem alergia do leite tem o teste negativo. Também tem isso, né? Com certeza. Então, como é que a gente faz? Tira-se por um tempo, geralmente 3, 4 semanas. Melhorou aquele sintoma? Ok, aí você vai lá, reintroduz. E ver se volta o sintoma ou não. Então, geralmente, na prática, quando a gente tem dúvida, é isso que a gente acaba fazendo. E tomar cuidado, né? Porque, lembra, no começo era alergia alimentar, criança pequenininha. Daí, às vezes, a criança cresceu, daí ficou bem um tempo, já tá comendo de tudo, daí a criança piora, por algum motivo, a mãe fala, tirei tudo, doutora, voltei porque eu tirei, tá com alergia a leite, não sei o que. Eu falo, gente, ninguém volta a ser alérgico ao alimento, né? Não. Eu acho que é uma máxima, assim, tipo, não volta a ser alérgico. Depois de um tempo que você voltou com aquele alimento, você viu que tá tudo bem, eu pergunto assim, às vezes, na quarentena tava tudo bem? Tava. Daí quando voltou pra escola, ficou ruim. Tipo, não acredito que na quarentena comeu leite o tempo inteiro, né? Comeu ovo o tempo inteiro. Que eu costumo falar para os pacientes, obviamente você deve pegar isso também, então é assim, foi feito um diagnóstico lá no passado de alergia à proteína do leite, porque a criança, sei lá, tinha infecção de repetição. Vamos lá, que é uma coisa bem discutida, mas tudo bem, né? Aí era isso. Aí você tirou o leite, ok, a criança melhorou, e daqui a pouco ele tem uma feridinha aqui. Mas é por causa do leite. Então, assim, tem que ter um padrão de sintoma, né? Então, hoje não é porque hoje dava uma coisa, amanhã vai dar outra, não é assim. Tem que ter muita calma. Então, procure sempre o seu médico, que ele vai orientar, né, e vai evitar que vocês fiquem fazendo dietas desnecessárias. Daí, assim, tratamento, eu acho que os cuidados gerais do banho, a gente falou do banho quente, que tem que ser mais pro banho morno, né? Uma vez por dia. Então, mas tem gente que fala que pode dar mais vezes, né? Antigamente a gente tinha muito esse conceito, era bem forte, né? Não podia dar banho demorado e tal. Hoje, assim, os estudos mostram que o mais importante em relação ao banho, obviamente não, banho muito quente é ruim, porque você vai perder o pouco de gordura que você já tem, mas o mais importante em relação ao banho, gente, é hidratar depois do banho. Beber água. Né? Beber água e o tal do hidratante depois do banho é fundamental. Então, a gente mora no Brasil, verão, não dá pra tomar um banho só. Às vezes não dá, né? Então, mas não tem problema se você tomar 2, 3 banhos. Mas tem que hidratar. Contanto que você hidrate a pele depois, isso mesmo, né? Dos Estados Unidos, que eu tinha pedido pra você falar. Daí, tem outros tratamentos, né? Porque às vezes o paciente fica nisso e fica tomando antialérgico. Não é que a gente não usa, eu uso, você usa tudo. Mas assim, a gente hoje em dia, a gente tá tomando muito cuidado pra não ficar dando antialérgico de primeira geração. Que são a hidroxizine, né? O desclorfeniramina, o prometazina, né? Que são sedantes, eles dão soninho, sabe? E isso, antigamente a gente achava que era bom, mas a gente tá vendo que eles são considerados até como sedativos mesmo.
E um monte não de efeito colateral, com efeito colateral, atrapalha a criança estudo no dia seguinte, na escola, a concentração. o adulto, para adulto também, que tem que trabalhar, né? O paciente é motorista, opera máquina e tal, não dá para usar esse então, tipo assim, eu falo isso porque eu já passei muito, eu sei que você já passou. Todos, às vezes tem paciente que chega... A medicina evoluiu, graças a Deus, e os estudos também, o paciente parou lá naquele tempo. Tipo, 5 anos atrás, gente, já reavaliamos muitas coisas. Tudo. Então, tem que voltar no especialista, porque eu vejo isso. Às vezes o paciente, tô usando tal remédio porque a outra alergista passou, né? De outro lugar, ou então a dermatologista. Muda, né? Gente, muda. Tem muito antialérgico, né? Antistamínico de segunda geração, mais moderno. Até, se você tiver que fazer o uso prolongado, você pode fazer, mas com uma segurança em relação ao efeito colateral, né? Então isso é super importante que você falou. É importante. Né? E daí, o corticoide, né? O corticoide, a gente tem que tomar cuidado, porque corticoide via oral, comprimido, né? Xaropinho, aí que exceção, a gente... né? É naquele caso que a gente fala, nossa, tem que dar uma acalmada. Uma acalmada para você poder fazer o restante. Para depois a gente fazer. E assim, usar mais do que 7 dias, né? A gente, porque senão vai dar efeito rebote, que a gente chama. Ou seja, quando você para, a doença tende a voltar de forma mais pior, forte, às vezes, né? E daí a gente usa muito corticoide tópico, local, né? Local. Tem vários níveis de potência, que a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas tem que tomar cuidado para não ficar usando muito em região genital, né? Fralda de bebezinho. Sobretudo o bebezinho que usa fralda. Então, a pele da região genital já é uma pele mais fininha, mais sensível. Então, assim como é a do rosto, né? Então, nessas regiões, por exemplo, face, pálpebra e genitália, a gente, quando precisa usar, a gente usa os corticoides de baixa potência, né? Os corticoides em forma de creme de baixa potência. E aí, tem que tomar muito cuidado se é um bebê pequeno que usa fralda, porque na hora que você oclui aquilo com a fralda, você aumenta demais a absorção. Então, não é que você não possa usar, mas ali tem que ter um cuidado maior, porque você não pode usar tanto tempo, né? E uma coisa que é legal falar também, aí coisa da minha conduta, né? Então, assim, em relação ao corticoide oral, eu concordo com você, também não usar mais do que 7 a 10 dias, tem que tomar muito cuidado, e os pacientes acabam, porque como é uma medicação que melhora muito rápido, né? Eles acabam... Primeira coisa da crise, em vez de ir para outro tratamento, já vai para o corticoide. No corticoide, né? Não é que a gente não use, né? A gente usa para tirar daquela crise horrorosa, mas já usa com uma sequência ali, na semana que vem vai voltar, para eu já começar a fazer outra coisa e tirar o corticoide oral, né? E aí, uma coisa que eu gosto muito de fazer nos pacientes graves é a terapia proativa. Eu também. Eu acho que funciona super bem, né? Então, você faz uns 10 dias do corticoide tópico e depois você vai tirando, você deixa 2, 3 vezes na semana, né? Isso também é uma coisa que ajuda bastante, né, Carol? E com os inibidores de calcineurina também. Né, que eu gosto bastante também. Eu acho que vale a pena a gente usar. Fototerapia. A doutora Fátima fala que ela não tem experiência. Eu acho que é mais do dermato, né? Os dermatos, obviamente, tem mais. Você talvez tenha por causa do hospital no hospital universitário, né? A gente tem. Então, eu encaminho para o pessoal da dermato. Pra criança? Porque para criança é mais problemático, né? Eu vejo muito para adolescente e adulto, assim. E você tem que ter a lâmpada adequada, tem que tomar cuidado, porque tem o risco de câncer de mas pele. Mas uma fase. É uma das formas, É uma fase. E até a gente conseguir alguma coisa melhor, né? Daí a gente usa os imunossupressores, que a gente fica bem preocupado, porque ele abaixa tanto a alergia como a imunidade. De uma forma geral, né? Então, né, ciclosporina, metrexato, né? A gente tenta usar, mas hoje em dia surgiu os imunobiológicos, né? Pra nossa... Que foi a revolução. Nossa, foi a nossa luz no fim do túnel, né? Nossa, e assim, cada história que a gente já tem, né, Fatinho? Nossa. E a gente sempre compartilha nossos casos, né? Porque assim, até pouco tempo atrás, gente, como a gente estava falando no começo, há 5 anos atrás, era isso. E pé e mão amarrado, porque nem com o imunossupressor você fazia numa medida heróica, né? Isso. Sabendo que era uma coisa que 40% dos pacientes desenvolvem efeitos colaterais. Isso para criança, e primeiro,
voltava tudo, né? É Então, isso mesmo. para fazer isso para a criança, e primeiro, não existe nem indicação formal em bula. Não existe nem indicação formal em bula para dermatite atópica. Não existe nem indicação formal em bula para dermatite atópica, né? A gente fala que é um uso off-label, né, Carol? Então, assim, mas era o que tinha para fazer. Então, graças a Deus, de 5 anos para cá, a gente tem os imunobiológicos, né, que mudou a história de vida e da doença também, né, desses pacientes graves. Então, são medicamentos que são reservados para esses pacientes graves, né? E tem agora as pequenas moléculas também, que é uma outra classe de medicamento também com uma resposta. Esse é mais recente, né? Começou liberado no Brasil no ano passado, mas que também vem com resultados muito bons, né? Então hoje, e eu acho que vem mais coisa por aí também, né? Graças a Deus. Acho que tá todo mundo muito empolgado. Muito empolgado, mas né? empolgado assim, né? Não é empolgado, moda. Não. Com uma coisa que a gente vê o efeito, que, né? assim, é interessante que a dermatite atópica nem era reconhecida muito como uma doença que tivesse medicação de alto custo, né? E agora os pacientes tenham SUS, lógico, essa medicação. Então a gente possa pegar também, né? Os pacientes tenham SUS, lógico, essa medicação. Então a gente tem agora esses imunobiológicos liberados, assim, na Anvisa para dermatite atópica a partir de 6 meses, né? Não é isso que é o Dupilumab? Então é assim, para liberado em bula, né, o Dupilumab é a partir de 6 meses para dermatite atópica. E recentemente, no início de abril, se eu não me engano, foi também incluído no rol de medicamentos da ANS, ou seja, que é dos onde planos os planos de saúde, mas aí, por enquanto, para pacientes com dermatite grave a partir de 18 anos de idade, que ou já usaram o imunossupressor e não responderam, ou seja, quase todos, né? Ou que tem alguma contraindicação para o uso do imunossupressor, tá? Então, isso já é uma vitória enorme. Grande. A gente espera que isso seja ampliado para os pacientes mais jovens, e eu tenho certeza que vai ser em breve, né? A gente espera, né, Carol? Mas o primeiro passo foi dado. Isso é o mais importante. E acho que em breve também, se Deus quiser, que isso entre no SUS também, para a gente beneficiar a população de uma forma geral. Né? Alguns pacientes estão conseguindo com via judicialização, né? A gente não gostaria que isso acontecesse, mas é o caminho, não tem jeito. Da pequena molécula, você já tem experiência também? Né? É uma medicação que foi liberada, se eu não me engano, em setembro do ano passado, né? E eu já tenho que é via oral, né? É via oral, né? Então, ele tem alguma diferença. Então, por exemplo, o biológico, ele é de aplicação subcutânea, né? Tem a seringa super fácil de aplicar. Aplica assim na barriguinha, no bracinho. Pode ser feito aplicação domiciliar, tá? É uma medicação extremamente segura, a não ser que o paciente se sinta desconfortável de fazer. E é um período assim, uma vez a cada 15 dias? Depende, né? Depende do peso e da faixa etária. Então pode ser ou a cada 4 semanas ou a cada 2 semanas, dependendo da faixa etária, tá? E a aplicação subcutânea, muito fácil, Carol, isso é bem fácil de fazer. E o outro, que são as pequenas moléculas, que é o Padacitinib, ele é liberado, ele é comprimido, é via oral, ele é de uso diário, né, porque é comprimidinho, e ele, por enquanto, está liberado a partir de 12 anos de idade. Uso a partir de 12 anos. E já são usados em outras doenças, né, artrite reumatoide, tem uma ampla indicação, né. É isso aí. E agora para dermatite Então não é também. Coisa nova, né, medicação nova, ele que a é gente novo não sabe para dermatite atópica, né. E eu acho que é muito revolucionário, eu acho que a gente precisa falar disso, porque, por exemplo, às vezes aqui em Taubaté a gente sabe disso, mas às vezes outra cidade aqui perto mesmo, no Vale do Paraíba, fala, nossa, tem uma medicação nova, eu vou procurar saber disso. Então, dermatologista e alergistas estão todos sendo treinados pra gente poder prescrever essas medicações. Então, acho que não é só a doutora Carol, a doutora Fátima que sabe disso. Não, os alergistas, né? E uma boa parte dos dermatos também, né? Muito. Mas eu tenho umas fotinhos aqui que eu vou passar, que são de pacientes nossos, né? As mães deixaram a gente passar. Esse aqui é o menininho com dermatite atópica. Aqui, ó, nas dobras, uma grosseira na pele, tá?
Então é importante aqui. Aqui é outro paciente também com dermatite, ó, dermatite. Mas ele tá muito bem controlado aqui até, ele tá numa porque fase ele boa, já né? começou, ele já tava usando O Dupilumab, tá? Aqui é uma menina de adolescente que teve dermatite, tinha na mama. Acho que você me mostrou esse caso, né? Eu tô lembrada. Esse aqui é eu acho bem que é a grave. mesma Acho que é menina, a ela tá mesma. em outra crise, ó. Bem tá? grave, né, Carol? Então eu quis mostrar essas fotos pra gente, quem estiver assistindo, falar, nossa, parece mesmo, ó, parece até queimadura, gente. Imagina o desespero de uma criança, um adolescente, não dorme, ó, de né? tanto coçar, saindo sangue, a pele descamando, né? Aqui, ó, atrás do joelho, acho que esse é seu paciente. Mas aí ele já tava numa fase de melhora. Tá? Aqui, ó. Esse paciente aí, ele tinha essas 2 feridas na perna Aqui, que eram bem graves, elas infectavam, uma coisa que a gente não acabou falando, essas feridas, elas infeccionam com muita frequência, né, Carol? E é bem tem ruim. cheiro forte, incomoda todo mundo da família, gente. É horrível. As outras pessoas acham as que crianças vai transmitir, as outras crianças se afastam, né? Aqui também, aqui ele já estava numa fase de melhora, porque isso aqui dele era bem com bastante crosta. Gente, aqui atrás do bumbum é um lugar que a gente vê muita dermatite, né? Nas crianças. Às vezes a gente até tem dúvida se é do assento sanitário, dermatite de contato, né? Às vezes as duas coisas. Às vezes as duas coisas. Aqui também, ó, nessa região. Aqui, ó. Gente, e essa fase aí já estava melhor, tá? Isso aí era bem pior. Falando em relação até não só da dermatite atópica, mas das alergias gerais, né? Não só para os pacientes, mas num primeiro momento quem vai atender os pacientes são os clínicos gerais, são os pediatras, e na maioria das vezes vão ser doenças leves, graças a Deus, né? Mas o que eu acho mais importante é perceber se a sua doença não está sendo controlada adequadamente, né? Ou se o colega tem dúvida, que ele encaminhe para o profissional adequado, encaminhe para o especialista, porque essas doenças, seja dermatite atópica grave, seja asma, elas interferem muito com a qualidade de vida do paciente, não só do paciente, mas da família toda, né? Então, não é nem... A gente está acabando de falar, quando a gente tem dúvida, a gente se pede ajuda, né? Então, assim, peçam ajuda aos profissionais gerais. Quando vê que a coisa está saindo do controle, peça ajuda. E aos pacientes, né, que primeiro façam toda essa parte de cuidados gerais, de prevenção, a maioria de vocês vão melhorar. Obrigada, Carol. Tá bom. E assim, foi um dos convites, vai ter mais, né? Muito obrigado quem assistiu, compartilha, se inscreve no canal, né? Compartilha aí com quem vocês acham que vai se interessar. Também a gente vai deixar disponível nos podcasts da vida, né? Nos canais de podcasts, né? Muito obrigada a quem patrocinou também. E eu queria agradecer mais uma vez. Eu que agradeço. Tá? E voltarei todas as vezes. Vai ser um prazer. Muito obrigada. Tchau. Obrigada.